Você gosta de viajar? Tenho certeza que essa pergunta ela é muito capciosa, porque quem não gosta de tirar umas férias, descansar, quem não gosta de aproveitar a família, aproveitar amigos, conhecer destinos, culturas, outras regiões, ou até mesmo aquela viagem internacional que você sempre sonhou, conhecer um outro país. Hoje o nosso podcast vai ser para falar um pouco sobre isso. Mas além de apenas viajar, nós vamos falar sobre um serviço personalizado, exclusivo para quem realmente quer ter aquelas férias dos sonhos e não passar por nenhum pesadelo. Para isso, nós estamos trazendo uma pessoa que hoje está aqui na cidade de Rio Preto, fazendo um ótimo trabalho. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Além da Página. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho, sobre um assunto que, com certeza, é a paixão de muita gente. Com certeza. E a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho, esse olhar que você trouxe para a Gap Travel agora, esses serviços que hoje você oferece, que faz toda a diferença para quem realmente quer ter um destino, uma viagem tranquila, né? Sim, com certeza. A gente pensa em cada detalhe da viagem do cliente, para que, como você disse, o sonho não se torne um pesadelo. Exatamente. Gui, para a gente começar, a gente trouxe aqui algumas perguntas para a gente poder entender um pouquinho mais sobre toda essa realidade. E a gente queria começar entendendo em que momento você de fato percebeu, né, que existia essa lacuna no mercado, né, de realmente sair daquele tradicional e trazer um serviço um pouco mais personalizado. Bom, eu não venho, desse ramo. Trabalhei aí 13 anos no mercado financeiro e sempre gostei muito de viajar. Eu utilizei serviço de várias agências e aí eu percebia que tinha alguma coisa que eu gostaria e que não tinha nas agências, né? Certo? E aí foi quando eu comecei a moldar um pouco esse modelo de negócio, né? Comecei a pensar, mas assim, ainda muito distante de empreender, de trabalhar nesse ramo. Mas até que surgiu muito essa vontade, esse desejo, né? Me inspirei também em muitos agentes de viagens em quem eu fui atendido, que as pessoas assim me atendiam muito, muito bem. E eu falei assim, pô, eu acho que eu consigo fazer como essa pessoa, né? Então foi aí que surgiu essa ideia de trazer a Gap Travel, mas com esse olhar mais personalizado, com alguns cuidados que eu não conseguia encontrar muito no mercado. Maravilha. E aí, quando a gente fala de uma viagem sob medida, vocês costumam falar muito sobre isso, né? Sim, O que que isso significa na prática dentro da empresa, né? Como que funciona essa anamnese inicial com o cliente? exatamente. Assim, a gente realmente faz uma anamnese com o cliente, né? Então, assim, primeiro a gente entende as vontades dele, as nuances, porque assim, viajar, né, é muito bom. Só que cada viajante, né, cada perfil de cliente, ele tá buscando algo diferente no mesmo destino. Então, realmente a gente entende o que ele está buscando naquela Sim. viagem, qual o perfil do viajante do cliente, para a gente poder montar um roteiro realmente personalizado, exclusivo para aquele cliente, que atenda às expectativas dele. O Gui, e dá para de fato todo mundo se programar para fazer uma viagem? Pô, com certeza, né? Viagens, elas precisam ser programadas, elas precisam ser planejadas. Não adianta a gente achar que hoje a gente vai acordar e falar assim, vamos viajar amanhã, né? Nós vamos pagar mais caro por isso, provavelmente nós não vamos encontrar disponibilidades onde queremos, Sim. os passeios, os principais passeios já não vão ter mais vagas, então assim, planejamento dentro de uma viagem é tudo. Maravilha, perfeito. Outro ponto muito importante que a gente queria trazer é: vocês começam esse entendimento de quem é o viajante, muitas vezes antes mesmo de pensar no destino, né? Chega muita gente, às vezes, lá que quer fazer uma viagem, mas quer esse olhar de vocês, ou geralmente as pessoas já chegam com aquele roteiro pronto, ou também existe alguma outra situação onde você chega lá e fala assim, ó, quero ir para tal lugar, e aí você acaba sugerindo um outro destino para aquela pessoa. Como que funciona toda essa conversa com o cliente? Bom, Rô, assim, a gente tem todos os tipos de cliente, né? Então, assim, nós temos clientes que chegam com o roteiro pronto, é isso aqui que eu quero e não tem discussão, né?
E aí, claro, a gente pontua muitas vezes dentro do roteiro dele o que, que vai ser bom, o que, que talvez a gente mudaria, né? A gente sempre dá os nossos palpites, Sim, né, no roteiro, mas tem o cliente que ele já tem aquela proposta pronta na cabeça. sim, Tem outros clientes que querem muito a nossa opinião, as nossas sugestões, então, assim, todo o nosso conhecimento, a nossa expertise para montar a viagem dele, né? Então, assim, esse cliente ele me traz o que, que ele quer ver no destino e aí a gente acaba direcionando. E tem também aquele cliente, né? Eu uso muito o exemplo de cliente que às vezes ele quer viajar para ver neve em época que não tem neve, né? Então, assim, o cliente chega, ah, não, eu quero ir em abril para o Chile, tal, ver neve. Pô, não vai ter, né? Então, assim, esse cliente a gente mostra, né, dá outras alternativas, ou alternativas de datas, enfim, mas tem sim aquele cliente que ele, né, tem uma ideia e a gente acaba mudando, ou até no destino que ele escolheu, né, não é muito propício para o que ele está buscando, né? tá, Então a gente acaba, né, com todo jeito, porque nós estamos trabalhando com o sonho das pessoas. com certeza. Então, às vezes ela tem um sonho de ir para aquele lugar, mas aí a hora que você escuta o que realmente ele está buscando, né? Então a gente. E isso é muito sério, né, se a gente for parar pra pensar. Por quê? Eu falo assim que quando você se você teve na como você falou, você veio do setor financeiro. Sim, Então, cara, eu acredito muito que determinado momento você falava assim: "Preciso das minhas férias", né? com "Preciso me certeza. programar para descansar". Então, assim, é toda uma expectativa criada ali, né? De um lugar que você vai, de você realmente descansar, de você voltar depois para tua casa relaxado, com a cabeça boa para você voltar para a rotina normal. Então, quando a gente fala de viagens, é muito mais complexo, né? Porque realmente você está lidando ali com o sonho das pessoas, expectativas criadas, né? Sim, com certeza. Eu falo que às vezes na viagem, o físico a gente cansa muito, né? Porque a gente anda muito, dependendo o destino que a gente vai, a gente anda 20 quilômetros num dia, 15 Tá. quilômetros num dia, né? Então, assim, fisicamente a gente está esgotado, mas a cabeça, ela tá totalmente renovada, são culturas diferentes que a gente vive durante a viagem. Então, realmente, né, o sonho da pessoa, né, o momento das férias ali é aquele momento de realmente relaxar. Fala assim, não, aqui eu preciso. Então é por isso que eu falo que o planejamento é muito Faz toda a importante. diferença. O Gui, você tem ali uma estimativa de um perfil de público, por exemplo, assim, mais família, mais casal, mais pessoas que buscam roteiros mais para conhecer, para descansar? Você consegue hoje falar um pouquinho qual que é o maior perfil da Gap? Ó, hoje a gente atende muito família, tá? E casais. Tá, Hoje, assim, o nosso principal público é esse, né? São as pessoas que realmente prezam pelo conforto, pela praticidade, pela tranquilidade, segurança dentro de uma viagem, né? tá. Esse é o nosso público principal hoje. Maravilha, perfeito. Vamos falar agora sobre um tema que ele é bem polêmico, né, entre aspas, porque assim, a gente sabe que a gente divide hoje muita atenção também com o mundo digital, né? E a gente fala muito isso porque assim, embora às vezes parecem ser incríveis, né, propagandas incríveis, muitas vezes isso de fato pode se tornar um pesadelo, né? Então hoje existe muito essa oferta pronta na internet. Na sua visão, qual que é o maior erro de quem tenta planejar uma viagem sozinho, sem esse olhar estratégico e personalizado que a Gap pode trazer? Bom, as pessoas que buscam muitas vezes, né, a questão de fechar uma viagem pela internet, eu falo assim, né, eu uso muito a questão, quando você está doente, você vai procura um médico, né? Quando você tem algum problema jurídico, você procura um advogado. Exato. Sempre a gente procura um especialista. Mas na hora de planejar nossas férias, a gente acha que nós somos especialistas em viagens, Exato. né? Então, é aí onde eu falo que assim, muitas vezes a gente deixa passar coisas, né? O viajante direto com a internet, ele deixa passar coisas que só um profissional da área vai conseguir entender.
Então, assim, internet a gente tem que tomar muito cuidado. Não existe milagres, né? Essas ofertas milagrosas. Se todo mundo está praticando um preço, você cotou lá com 3, 4, está praticando um preço, o outro está praticando um bem abaixo, tome cuidado, né? A gente teve já essa experiência esses tempos atrás, que muita gente, né, acabou comprando viagens que eu olhava o preço das viagens da internet e falava assim, mas como, né? Que só o aéreo custa mais caro que isso. Tá. Então, assim, a gente realmente tem que tomar cuidado para aquela viagem não se tornar um pesadelo. Porque muitas vezes o cliente compra, ele acha que ele está fazendo um ótimo negócio e quando ele vê, não é tudo aquilo. Você consegue me trazer um exemplo de algo que a pessoa pode evitar em um caso de comprar essa oferta incrível pela internet? Bom, acho que assim, existem sim empresas boas também no mercado digital, né? Não vamos criticar porque esse é um movimento, né? É o futuro. Sim? Então, muita gente procura sim, mas eu acho que, como eu falei, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com os milagres, Tá. né? Não existe milagre no mercado, não existe preços que, pô, ninguém tá praticando aquele preço. Ah, eu achei. Então, assim, querer ser esperto demais, né? Sim, sim. Então, é esses cuidados que a gente tem que ter, né? Saber quem é a empresa, saber se realmente ela está cumprindo com os contratos, né? A gente procurar bastante. Hoje tem o Reclame Aqui, tem alguns órgãos que facilitam um pouco mais, né? Buscar essa idoneidade da Isso. empresa, né? Buscar para ver mesmo se essa empresa ela tem feito. Porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem empresas hoje que muita gente utiliza e que tem reclamações. Que teve um caso esses dias com uma figura pública, tá? Que ela chegou num hotel, ela tinha feito a reserva por um site de buscas, tá? E ela chegou no hotel e o hotel não tinha reserva dela, tinha cancelado a reserva. Tá. E o hotel estava Nossa. lotado. Então, assim, é esse tipo de coisas que as pessoas têm que Muitas tomar vezes cuidado. podem ser evitadas, Muitas né? vezes, muitas E vezes. esse olhar é que vocês realmente trazem hoje para o cliente de vocês, Sim, sim, né? a Toda essa gente, segurança. com certeza, a gente não falando que a agência também não pode ocorrer erros, falhas, porque nós dependemos de fornecedores, mas a gente mitiga esses erros, essas falhas e as soluções desses problemas de maneira Sim. rápida, né? Teve um caso que eu me lembro de um casal que eles tinham acabado de casar. Eles casaram, mas eles não tiveram a oportunidade em seguida de fazer a lua de mel. Tinham alguns compromissos e posteriormente eles compraram pela internet para o Caribe. Só que era uma época que tinha muita chuva e parece que não era uma época que o pessoal, eu não me lembro qual que é o nome que eles falam lá, mas é um nome que tem muita tempestade, né? Então, e eles ficaram desesperados depois, né? Quando eles comentaram, acho que com alguém que entendia um pouco mais, falou assim, não, mas essa época é horrível para você ir para lá. Então, por quê? Porque a internet não vem falando nada disso, né? Ali na hora que você tá vendo aquele anúncio, né, aquela promoção, muitas vezes não tá falando de fato sobre essa questão de estrutura, de se é uma época boa ou não. Que às vezes um olhar de uma empresa totalmente responsável já consegue trazer, ó, você quer viajar nessa data, mas aqui esse destino não é tão indicado, então vamos pensar num outro, né? Sim, não, com certeza. A internet e aí as pessoas buscam muito preços, né? Então, por exemplo, você comentou do Caribe, né? Tem época de furacões lá. Então, assim, a gente evita ao máximo, né? Fala, ó, cliente, essa época não é Sim, boa. Então, sim. assim, a gente toma esses cuidados, né? Cuidado com passaporte, né? A documentação legal que precisa para ingressar num outro país, vacinas. Então, assim, são todos esses cuidados que a gente precisa ter para fazer uma viagem, né? Então, assim, não é simplesmente, vou aqui comprar a passagem aérea, vou reservar o hotel e ponto final, Tá. né? Então, assim, tem muito mais detalhes que precisam ser analisados na hora da viagem. Maravilha. Agora eu quero saber sobre a sua expertise, né? Quais são alguns tipos de viagens ou perfis de viajantes que você mais gosta de atender e sente que consegue de fato entregar aquela experiência memorável? Poxa, eu falar a verdade, assim,
é difícil eu falar qual o perfil de viajante, né? Porque, como eu disse, eu amo viajar, então cada viagem que eu monto para o cliente, para mim é uma experiência, é uma viagem que eu faço junto, né? Então, assim, é muito gostoso. Mas eu gosto muito de viagens internacionais, né? Então, eu gosto muito desse tipo de viagens, saindo de destinos que eu chamo destinos turísticos, pontos Tá. que as pessoas sempre vão, né? Então, por exemplo, França. Quando a gente fala de França, muita gente vai para onde? Paris. Paris. Então, assim, não, sai um Sai um pouco pouco desse da óbvio. rotina. Então, esse tipo de viagem eu gosto muito de explanar com o Você gosta de cliente. explorar locais novos. Sim, locais novos, locais diferentes, Tá. né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né, da Gap Travel, a gente sair do óbvio, né? A gente ir para destinos que as pessoas realmente não têm tanta vivência, porque Tá. as pessoas exploram, né? Eu falo que a internet ela vai explorar o quê? Os principais pontos, né? Então, vamos falar de Paris, vamos falar de Madrid, vamos falar de Portugal, Lisboa. Então, sempre vamos falar de Disney. Então, sempre são Exato. os pontos principais. Eu amo, por exemplo, né? Eu citei aí Disney, é algo que eu amo, já fui algumas vezes para lá. Hoje a gente tem um quadro, né, no Instagram, no TikTok, no YouTube, falando, chama Na Rota da Magia. Então, toda semana a gente traz Legal. aí dicas de Orlando, da região da Flórida como um todo, né? Tá. Então a gente traz essas novidades, algumas dicas. Então, assim, é algo que eu gosto bastante. Mas, mesmo esse Na Rota da Magia, a gente tenta trazer coisas fora do óbvio. Maravilha, perfeito. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, quais são destinos que estão em alta nesse momento? Vamos falar tanto do cenário nacional como também do cenário internacional. Bom, cenário nacional, eu acho que alguns destinos, principalmente aqui em São José do Rio Preto, que nós temos algumas facilidades de voos para o Nordeste. Então, Tá. assim, o pessoal gosta de praia, aquele clima do Nordeste é muito gostoso, então a gente tem muita procura. E esse eu falo que é algo que vai continuar por muitos anos, né? Isso não vai deixar de Tá. existir, né? Mas, assim, uma tendência aí de viagens internacionais. Esse ano tem a Copa do Mundo, né? Que as pessoas começaram a procurar. Então, Estados Unidos, Canadá e México, né? Então, são esses três países que sediarão a Copa do Mundo. É algo que está muito em alta. E a Gap Travel também tem explorado outras coisas. Como eu te disse, a gente tenta sair um pouco do Do óbvio óbvio. aí. Viagens com motorhome, tá? É uma coisa muito diferente que, assim, nós brasileiros não temos muito essa vontade, né? Essa cultura mesmo de motorhome, né? Mas isso fora do país, Estados Unidos, Canadá, Europa, tem muito camping, muita estrutura para isso. E as Que pessoas legal. viajam bastante, né? Então, motorhome é algo que a gente começou a explorar e nós temos clientes já pedindo esses roteiros. Então, assim, quando a gente monta o roteiro de motorhome, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o cliente ele tem que fazer o abastecimento do motorhome, tem que esvaziar a questão do esgoto, né? Tá. Eliminar. Então, tem todo aquele preparo, né? Para a gente instruir o cliente. Então, assim, não é simplesmente, não é como alugar um carro, né? O motorhome ele tem que ter alguns cuidados a mais. Esse é um ponto. E um outro ponto que a gente também tem explorado bastante a parte de vinícolas, né? Hoje é algo que tem crescido bastante, né? Em Rio Preto eu vejo que tem muitos amantes aí de vinhos e é algo que a gente começou a ver para explorar um pouco Tá. essas regiões, né? Também saindo um pouco do óbvio, né? Porque muita gente, vou para Mendoza. Pô, legal pra caramba. Acho que tem que ir. Quem gosta de vinho é uma baita experiência. Sim. Mas tem muitas regiões aí pouco Tem muita exploradas. coisa que dá para você conhecer, né? Muito, É muito. muitos detalhes que às vezes passam desapercebido porque as pessoas estão sempre naquele mesmo. Sim, elas vão sempre Sim. no mesmo ponto. Gui, agora eu quero saber uma coisa de você. Já teve alguma viagem, algum destino que você não botava fé, que você
achava assim, jamais que isso daqui vai ser legal, que você se surpreendeu e que hoje, se você tem essa oportunidade, você indica? Olha, eu vou falar um pouco da minha experiência da última viagem que eu fiz, internacional, eu fiz para a França. E no roteiro de última hora eu acabei colocando uma cidadezinha chamada Cognac, que é onde faz, né, tem a produção da bebida, né, do conhaque, ela é toda produzida ali Tá, naquela cidade, na região. E eu coloquei assim, despretensiosamente. Coloquei porque fazia sentido dentro da rota, fazer uma parada estratégica tá. e coloquei ali. Mas não esperava nada. Mas é uma cidade que de verdade, assim, me entregou muito. Eu gostei muito do estilo da cidade. De novo, sai do óbvio, né? As destilarias de conhaque são impressionantes, gigantes, coisas muito histórica. Então tem muita história envolvida ali na questão da bebida. Então, realmente foi uma experiência muito diferente que eu nem imaginava, mas que realmente me fez assim mudar o olhar daquela cidade e com certeza indicaria para muitos clientes aí. Maravilha. E tem algum lugar aqui do Brasil, assim, que você chegou a conhecer, que você gostou muito, que também foi, que trouxe essa surpresa para você, tanto de cultura, de acolhimento? Bom, eu fui também, o ano passado, eu fui para Maceió, né? Não conhecia Maceió, já tinha ido para outros lugares do Nordeste, mas eu gostei muito da cidade, Tá, né? A cidade que está realmente investindo no turismo. O prefeito realmente ali ele está dando um valor muito grande, né, no turismo. Então, assim, você vê as calçadas todas muito bem cuidadas, tudo ali sempre dando manutenção. Então, eu gostei muito. Tem muita coisa ali em volta, alguns passeios para se fazer. Então, assim, me surpreendeu muito. E aí, tirando um pouco do Nordeste, um lugar que me surpreendeu muito, né? Como eu te falei, eu já fui algumas vezes para Disney, é no Beto Carreiro. Pô, é um parque, né, legal. nacional que realmente eu não esperava muito. A gente tem um pouco esse preconceito, né? Sim, Falar, não, mas que é entregou, nacional. teve uma Entregou entrega. muito. Ele tem uma estrutura hoje muito bacana, né? Tem aí um investimento previsto para este ano, para hotéis. Então, assim, é um parque que continua em desenvolvimento, em investimentos. Então, assim, vale muito a pena, é muito bacana. Eu me surpreendi positivamente. É um lugar sensacional. Maravilha. Lugar que o Guilherme ainda não conhece e que quer conhecer. Pô, tem muitos, viu, Rodrigo? Muitos, muitos Qual que é a mesmo. tua prioridade? Fala assim, esse vai ser o próximo. Pô, eu acho que a África do Sul. África do Sul, assim, já fiz algumas viagens, né, para clientes para lá, mas ainda não conheço. Como eu falei, eu gosto bastante de vinho, então tem uma região lá de vinícolas muito bacana, o safari também, né, para ver os Big Fives. Então, assim, a África do Sul é um destino que está aí no meu top 5 aí para conhecer aí, com certeza. Maravilha. Gui, depois de tantos roteiros personalizados, o que você percebe que as pessoas estão buscando hoje quando elas viajam? Um descanso, conexão, exclusividade, experiências, autoconhecimento ou um pouco de tudo isso? Olha, eu acho que um pouco de tudo isso. E as pessoas, muitas vezes, elas estão buscando realmente isso, sair do óbvio, sair daqueles roteiros que. Porque assim, as pessoas. Nós temos pessoas aí mais experientes que já viajaram muito, né? Viajaram para o mundo inteiro tal, mas sempre viajaram dentro do quê? De pontos turísticos, do óbvio, né? Então, assim, as pessoas elas estão buscando sair um pouco do óbvio, então buscando roteiros bem diferentes, bem mais afastados, menos turísticos, para realmente aproveitar a cultura daquele local, né? Então eu acho que as pessoas estão buscando tranquilidade, se conectar com a natureza. Tem muitas pessoas hoje buscando, né, mesmo essas viagens que você tenha mais contato com a Tá, natureza. sim, Então, eu acho que é um pouco de tudo isso que você disse, né? maravilha. E agora falando da Gap, quais são os próximos planos? Tem novidades? Tem experiência nova? O que que você pode nos contar?
Bom, a Gap Travel para 2026, né? A gente tem aí um grupo, tá? Que deve sair aí no próximo mês, um grupo de viagens focado em vinho, tá? Legal. Onde nós fizemos uma parceria com uma pessoa que é enóloga e é professora, tá? Então, além da viagem cultural, vai ser uma imersão também, onde ela vai dar aula explicando, né, os vinhos daquela região. Que legal, que Então, experiência incrível. nós vamos sair um pouco desse óbvio, vamos sair também é uma região desconhecida. Eu, particularmente, não conhecia, pela expertise dela de vinhos Sim. aí, é uma região que ela trouxe para nós, então, assim, nós montamos todo esse roteiro aí, onde a gente vai explorar. Então, assim, para 2026 a gente quer explorar um pouco mais esses grupos de viagens exclusivas, vamos trazer aí, né? Vamos continuar com esse quadro na Rota da Magia. Tem o quadro também toda quinta-feira, o TBT Gap Travel, onde eu trago experiências de viagens minhas, né? Trago experiências de lugares que eu já fui, alguns locais, alguns pontos turísticos ali. Então, vamos continuar e vamos trazer mais novidades assim de destinos no mundo, né? Que são pouco explorados, mas que as pessoas elas têm curiosidade e que despertem também a curiosidade, porque às vezes tem destinos que as pessoas nem sabem que existem e Exatamente. são joias É escondidas. porque é o que nós falamos, né? Geralmente, quando a gente pensa numa viagem, a gente já vai para o óbvio, né? O Sim. que é muito falado, né? Para onde as pessoas muitas vezes vão. E eu acho que a magia da viagem é justamente isso: você conhecer lugares que você nunca imaginou, que você nunca idealizou, né? Ter ali a oportunidade de conhecer culturas, sabores, né? Que você jamais imaginava. Então, quando a gente tem esse olhar também profissional, isso ajuda muito, né? Ah, com certeza. Eu acho que assim, eu falo que a gente sempre preza muito, né, pela cultura local. Tá. Então, toda viagem que a gente monta para o cliente, hoje a gente usa um aplicativo, tá? Nesse aplicativo, a gente coloca todos os vouchers do cliente. Então, assim, ele tem tudo isso na palma da mão. E também a gente coloca dicas do destino, coloca um pouco da história do local, né? Como que você vai, assim, na minha cabeça, né? Como que você vai para um lugar sem você saber um pouco da história, né? Um resumo mesmo. Não é nada para aprofundar, não é para você ficar Sim, especialista. sim. Mas assim, são culturas, o que aconteceu naquele local. Então, isso é muito importante. A cultura também na parte de alimentação. Então, assim, né? Eu acho que isso é uma experiência muito bacana, a experiência gastronômica que os destinos trazem também é fantástico. Então, assim, a gente sempre busca indicar bons restaurantes e, de novo, né, dentro do que o cliente está buscando. Tá. Né? Nós não vamos, por exemplo, eu tenho clientes que ele gosta de restaurantes estrela Michelin, beleza? Nós vamos indicar. Ah, não, tem um cliente que ele quer um restaurante mais simples, ele quer um restaurante local, né? Para sentir realmente onde que as pessoas daquele país, daquele lugar vão, né? Maravilha. Então, é um pouco um mix de tudo isso. Perfeito. E Gui, pra gente finalizar, viajar pra você é? Bom, viajar para mim tem uma frase que eu gosto bastante, né? Ah, Viajar é trocar a roupa da alma. Então, realmente, viajar é uma experiência, uma reconexão, conhecer novas culturas. Isso para mim é o que faz a diferença. Então, é tudo isso que eu tentei trazer para a Gap Travel e trazer para os nossos clientes. maravilha. Gui, quero agradecer muito a sua participação. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Conhecer um pouco mais desse propósito, esse olhar que você trouxe, essa humanização, essa personalização, né? E de fato, nós trouxemos vários pontos importantes, né? Que não se trata apenas de uma agência de viagem, mas é realmente de um canal que vai poder levar uma experiência ainda mais incrível para quem está ali comprando. Obrigado pela sua participação, viu? Que isso, Rodrigo. Eu que agradeço muito o convite aí, né? É um prazer falar um pouco, é algo que eu gosto demais. Então, Sim, assim, falar do que a gente gosta é muito bom, né? com A gente certeza. fala com facilidade. Então, assim, com certeza a Gap Travel está lá. Esse é o nosso propósito. Nós vamos continuar com esse propósito, né? Então, assim, convido vocês para seguir a página da Gap Travel
E E acompanhar os canais, né? com certeza, Com acompanhe os canais certeza. que a gente tá soltando vídeos e bora planejar a próxima viagem. Com certeza. Obrigado, viu, Gui? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com aquela pessoa que você acredita que faça sentido conhecer um pouco mais do nosso conteúdo e do nosso trabalho. Nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós estamos além da página. Um abraço e até a próxima!